Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele, que são todas as coisas, e que honra, que alegria poder compartilhar princípios poderosíssimos, esse maná, esse pão fresquinho do céu, que é o capítulo 20 do livro de Levítico. Um capítulo que vai um pouco além, né, com as suas polêmicas. Por quê? Um capítulo que vai revelar a nós aqui a pena de morte. E de repente a gente fica pensando, meu Deus, como assim? Um Deus tão justo que se revelou a nós através de Jesus, dizendo, se alguém, né, bater na tua face, você dá o outro lado. E como que esse Deus de amor, Jesus, pode ser o mesmo Deus que aqui institui essa pena de morte? Só que nós precisamos olhar esse texto, né, de forma que a gente entenda o contexto daquela época, no sentido de que Deus estava estabelecendo uma nação santa, uma nação que fosse diferente, santificada, que fosse exemplo para as outras nações. Uma vez que ele tinha esse intuito, né, ele precisava estabelecer regras, estabelecer aqui, né, princípios que fossem mais fortes, princípios que de fato levassem o povo a pensar e repensar antes de pecar. E quem sou eu, quem é você, para questionarmos o agir de Deus? Uma vez que nós estamos mergulhados, né? Quem está aí meditando na Bíblia comigo desde Gênesis, ou você que já vem meditando aí alguns capítulos em Levítico e entende o quanto que esse Deus é amor, o quanto que esse Deus é bondade, o quanto que esse Deus zela pelo seu povo. Quem somos nós diante de um Deus tão grandioso para questionarmos, né, o seu agir? Cabe a nós, né, meditarmos na palavra, entendermos o que o Senhor quer falar conosco através desse texto neste dia, hoje, e glorificar a Deus por tudo quanto Ele é, né? Essa é a essência. Para você que está chegando, se inscreva no canal, para que você possa, juntamente conosco, caminhar aí junto com a permissão de Deus, Apocalipse. Um capítulo por dia é o suficiente para nos fortalecer e para que nós tenhamos, né, subsídios para vencer as adversidades e as circunstâncias do dia. Ora, quantas coisas nos acontecem no meio do dia? Somos pegos de surpresa com acontecimentos, com situações, e de repente a gente lembra da palavra que nós meditamos, e aquela palavra ela nos ajuda a tomar a nossa decisão, a agir de forma correta, e esse é o intuito, né? Que nós venhamos colocar em prática a palavra de Deus, porque a nossa vida, né, ela é muito preciosa para Deus. Todavia, o Senhor, Ele anseia que eu e que você venhamos servir outras vidas. O Pai, Ele conta conosco, Ele conta comigo, Ele conta com você, para que tenhamos atitudes de verdadeiros homens e mulheres de Deus, para que venhamos edificar as outras pessoas através de boas ações. Muitas das vezes nós não vamos ter a oportunidade de falar do texto bíblico com as pessoas, mas melhor do que você falar é você colocar a palavra em prática, amparando o pobre, a viúva, o menos favorecido, necessitado, e você vivendo os princípios aqui estabelecidos, porque quando eu e você agimos com base em princípios e não negligenciamos em fazer o bem, nós pregamos a Cristo, nós levamos a mensagem do reino. Então, que você fique comigo até o término desse vídeo. Eu sou a pastora Ana e eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Você que, né, já é assíduo aí no canal, já chega deixando o seu joinha. Você que está chegando também, né, ajude esse canal para que essa mensagem chegue mais longe, enquanto nós ainda temos essa liberdade, né, de podermos compartilhar a palavra. Porque chegarão dias onde a gente não poderá nem ver um vídeo como esse, nem muito menos compartilhar. Não sei nem até quanto tempo esses vídeos ficarão aí no ar, porque chegarão dias onde a nossa liberdade de expressão, né, em falar do amor de Deus, ela vai ali ser tirada de nós. Então a gente precisa aproveitar esse tempo e propagar a palavra ao maior número de pessoas enquanto ainda podemos. Amém?
Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus e amado Pai, brevemente nós pedimos nesta oração que o Senhor revele a nós o que há nas entrelinhas, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que o Senhor venha, Deus, com aquilo que nós precisamos. Intimamente, Senhor, que o Senhor entregue a Tua mensagem nesta hora. Espírito Santo, sinta-se à vontade no nosso meio, Tu és bem-vindo aqui. Declaramos: em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Fala, Senhor, que a tua serva ouve, que os teus filhinhos e as tuas filhinhas ouvem, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, olha só, como eu disse anteriormente, eu vou dar ênfase nisso. Sempre nos primeiros versículos de Levítico vai estar trazendo do que se trata o capítulo. Então, aqui não é diferente. Disse o Senhor a Moisés: dirás aos filhos de Israel, todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, terá que ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Gente, imagine, né? Imagine ali uma pessoa, um israelita, um filho de Deus, de uma nação santa, entregando seu filho para um Deus pagão. Então, isso dali era abominável diante de Deus. E aí a pessoa iria ser apedrejada, iria ser morta. E aí a gente vem, né, novamente, mas meu Deus, ó, entenda, embora aparentemente severa, né, essa punição, isso foi essencial para evitar que o pecado infectasse a vida comunitária do povo de Deus. Os pecados públicos mais graves contra a vida, a religião e a família foram aqueles que acarretaram a pena máxima de morte, como assassinato premeditado. Então, Deus, na sua, né, Deus ele santo, um Deus santo, ele queria que seu povo se santificasse. Hoje nós somos santos através de Cristo Jesus, ele nos santifica. Quando nós vivemos Cristo, nós somos santificados, né? O sangue de Jesus, sangue carmesim, o sangue que nos lava, que nos purifica, que nos deixa brancos alvo mais que a neve, né? É o sangue de Cristo. E eu falo para você assim, que não tem alegria maior, que não tem regozijo melhor do que em Cristo. E pecados, né, tão terríveis que o povo estava cometendo teriam que ser parados, porque a maldade no ser humano ela é eminente, né? O ser humano, se ele não tiver envolto ali a algo maior que o guie, ele perde a linha, gente. E a gente sabe disso, né? Hoje, né, um dia, eu sei que esse devocional ele fica aí no canal e as pessoas ouvem em dias diferentes, mas o dia que esse devocional, né, está aí indo ao ar, 16 de setembro, é o aniversário da Cidade Extrema. E é também o aniversário de uma das intercessoras do canal, intercessora Kátia. Eu quero abrir um parênteses aqui para declarar a vida de Deus sobre a sua vida, irmã Kátia, e dizer que você entendeu a mensagem do reino, que a sua família tem sido separada e que você é uma mulher separada. E eu louvo a Deus por viver no meio de pessoas com princípio igual a você. Então, um beijo grande. E é bom que a gente é conectado com pessoas que têm os mesmos princípios que a gente, né? Eu converso, né, com uma amiga minha, eu falo, por que muitas das vezes a gente não tem notícias das coisas ruins e terríveis que estão acontecendo por aí? Porque a gente está no meio de... A gente às vezes se fecha na nossa bolha, com os nossos relacionamentos ali, né? Que pessoas que vão na igreja conosco, que participam de grupos conosco, então a gente acaba não sabendo. Mas se você sai um pouquinho, meu irmão, minha irmã, e você vai ver aí ao redor, né, as coisas estão terríveis. Então, eu penso, Deus fez tudo o que fez e mesmo assim o povo hoje em dia se corrompe, pinta e borda.
O tempo da graça faz com que as pessoas vivam uma libertinagem e nós precisamos nos atentar para não cair nisso. Nós não podemos deixar que aquilo que Deus, né, conquistou para nós venha a ser banalizado, né? Nós temos que viver uma renovação de mente todos os dias. Versículo 3. Voltarei o meu rosto contra este ser humano e o exterminarei do meio do seu povo, pois havendo entregue um dos seus filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um dos seus filhos a Moloque e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o deus Moloque. Aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos, que se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do meu povo. Vós, no entanto, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Obedecereis os meus decretos e os praticareis, pois eu sou o eterno vosso santificador. Sabe que quando a gente vê aqui, né, que Deus nos santifica, que Ele é o santificador, a gente pensa, né, naquelas pessoas que foram santificadas, né? Pessoas que foram provado que através da vida dela foi realizado um milagre e que ela teve uma vida santa e uma vida diferente aqui na terra e tarará. Muitas coisas são feitas, né, para santificar uma pessoa, para tornar ela como uma santa, né? Aqui na minha cidade, a cidade de Extrema, tem a padroeira da cidade, que é a Santa Rita de Cássia. A história dela é uma história bem forte, bonita e tal, de uma mulher que foi temente a Deus, que adorava o Senhor Jesus e tal. E aí a gente pensa, talvez, nessa santificação, né? Essa santificação, assim, que vai ao extremo, a ponto de todo mundo te adorar e tal. Mas não é isso. Nós somos santificados quando nós vivemos debaixo de princípios. Quando nós não negociamos, né, colocar a nossa família em perigo. Quando nós não negociamos o fato de a gente dar um bom exemplo. Você acha que um pai de família que entregava um filho, né, numa fornalha, ele queimava o filho vivo, é um Deus pagão. Você acha que isso era um bom exemplo? Aonde, gente? Né? Aonde? Então, mas não era digno de pena de morte. Novamente eu falo, quem somos nós para questionar o agir de Deus? Dando continuidade, versículo 9. Portanto, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe deverá morrer, visto que ele amaldiçoou a seu pai ou sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele mesmo. Meu Deus, se isso fosse hoje em dia, né? Não teria muita gente viva por aí, não. Tanta gente que não respeita pai e mãe, né? Santo Deus. 10. O homem que cometer adultério com a mulher de seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Nem vou comentar isso, gente. 11. O homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos deverão morrer. O seu sangue cairá sobre eles. O homem que deitar com a sua nora será morto, juntamente com ela. Estão contaminados, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deita com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela por esposas, comete perversidade. Tanto ele quanto ela serão queimados vivos, a fim de que não se perpetue o incesto no meio de vós. O homem que se deitar com um animal deverá morrer, e matareis também o animal. A mulher que se aproximar de um animal qualquer para se unir sexualmente a ele, será também morta. Assim como o animal, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que tomar por esposa sua irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe,
e vira a nudez dela, e ela vira dele, comete ignomínia. Serão exterminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. O homem que se deitar com uma mulher durante as regras dela e descobrir a sua nudez, põe a descoberto a fonte do seu sangue, e ela mesma descobriu a fonte do seu sangue. Serão ambos exterminados do meio do meu povo. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe, nem a nudez da irmã de teu pai. Assim pôs em descoberto a sua própria carne, e levarão o peso de sua falta. O homem que se deitar com a mulher de seu tio paterno descobriu a nudez deste, e levarão o peso da sua falta e morrerão sem filhos. O homem que toma por esposa a mulher de seu irmão comete uma torpeza, pois descobriu a nudez do seu irmão, e morrerão sem filhos. Guardareis todos os meus estatutos, todas as minhas leis, e os colocareis em prática. Assim não vos vomitará a terra a qual vos conduzo, para nela habitardes. Não seguireis os estatutos das nações, que eu expulso de diante de vós, pois elas se acostumaram a fazer tudo o que é contra a minha vontade, e por isso me aborreci totalmente delas. Da mesma forma vos tenho dito, tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles, um dia, mas eu mesmo, de agora em diante, vos dou por possessão uma terra que mana leite e mel. Eu, Yahvé, o Eterno, vosso Deus, vos separei desses povos maus. Fareis distinção entre o animal puro e o impuro, entre a ave pura e a impura. Não vos torneis vós mesmos imundos, por meio de animais, aves ou qualquer criatura de que se move, rastejando sobre a terra, os quais separei para vós, por serem eles impuros. Sereis consagrados a mim, pois eu, Yahvé, o Senhor, sou santo, e vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meus. O homem e a mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem médiuns, adivinhos, ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e o seu sangue cairá sobre eles. Aqui dispensa, qualquer comentário. É muito claro o texto, é muito compreensível o que Deus determina. E a gente olha para um texto que nem esse, a gente entende, o porquê que essas coisas não acontecem até os dias de hoje, gente? Essas coisas aqui são válidas até os dias de hoje, sim ou não? Aí eu penso que as pessoas, elas de fato, elas pegam da Bíblia aquilo que lhes convém, e aquilo que não lhes convém, elas descartam. Então é triste isso, mas é uma realidade, O ser humano, ele pega para si aquilo que ele acha que é bom, e aquilo que ele não acha, ele descarta. Só que isso nós deveríamos fazer com outras coisas, A gente deveria filtrar as coisas do mundo e não as coisas da Bíblia. Esse ditado ou esse posicionamento, o que é bom eu pego para mim, o que não é eu jogo fora, a gente não devia ter, em relação àquilo que é moralmente correto, biblicamente falando, Mas as pessoas, elas, infelizmente, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer, isso eu quero, isso eu não quero. Só que a gente tem que ter cautela quando a gente vai fazer esse filtro, Muita cautela. Então, que o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de justiça te ajudem a ter cautela, a ter sabedoria para filtrar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Aquilo que é aplicável à sua vida e aquilo que não é. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de poder meditar e refletir na tua palavra. Pai, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, esteja, Senhor, sobre nós. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Querido Deus, que o Senhor permaneça conosco, nos dando um dia de bênçãos, de vitória, de conquista.
Abençoa essa semana que está começando, que seja uma semana poderosa, uma semana abençoada, uma semana que tenhamos muitas boas notícias. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, aleluia. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E abrindo um parênteses aqui, teve pessoas que falou para mim, gente, muita gente elogiou meu pé de amora, né? Que tá lindo aqui. E teve algumas pessoas que falaram para mim que dá para fazer chá, né? Teve uma moça aí que falou que ela compra a folha e faz o chá. Olha, gente, chega a tá pesado o galho aqui, ó. E eu vou fazer esse chá, viu? Eu vou fazer esse chá e depois eu te conto. Que Deus abençoe poderosamente. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Shalom.